Pessoal, meu nome é Edson e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu tô trazendo o top 8 dos piores reis de Israel. Então deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal e ativa os sininhos das notificações. Então fique com a intro do canal e é isso. Em oitavo lugar temos o rei Peca, né? Em oitavo lugar temos o rei Peca. Rei Peca, ele governou Israel 20 anos, né? Se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Só que ele fez coisas que desagradou a Deus. Ele fez as mesmas coisas que Jeroboão, o filho de Nebate, havia feito. E ele não só isso, ele fez o povo pecar contra Deus. Então, nessa oitava posição está o rei Peca. Em sétimo lugar, em sétimo lugar temos o rei Pecaias. Vemos que o rei Pecaias ele se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele governou pouco tempo em Israel, só 2 anos. Na Bíblia fala que existe reis que governaram mais de 40, 50, peraí. E, e assim como Pecaias fez as mesmas coisas. Ele desagradou a Deus, fez as mesmas coisas de Jeroboão e também fez o povo de Israel o cometer pecado, como no passado. Então é isso, nessa oitava posição está o rei Pecaias. Na sexta posição temos Manaém. Vemos que Manaém ele governou Israel 10 anos em Samaria. Ele governou Israel 10 anos. E assim como os outros reis anteriores, como Peca e Pecaias, ele desagradou a Deus, fez as mesmas coisas de Jeroboão e havia feito o povo de Israel cometer é, havido cometer pecado no passado, como no passado. Como no passado. Então, na sexta posição está o rei Manaém. Na quinta posição temos o rei Zacarias. Zacarias ele se tornou rei de Israel, governou 6 meses. Foi um período de pouco tempo de reinado. E, e eu vou ler aqui o que ele fez. Vamos lá. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Vemos que Zacarias cometeu os mesmos erros dos reis anteriores. Então vemos aqui que ele, ele, ele teve um reinado de pouco tempo, desagradou a Deus e fez o povo de Israel pecar. Então, bora pro vídeo. Vamos para a quarta posição. Na quarta posição temos o rei Acasias. Vemos que o rei Acasias ele era filho de Acabe. Ele se tornou rei de Israel, governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal, e como seu pai havia feito antes dele,
fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. Então vemos que Acasias era filho de Acabe e de Jezabel. Acasias ele fez as mesmas coisas que o seu pai Acabe fez e que sua mãe Jezabel fez. Então, essa é a história do rei Acasias. Vamos para a terceira posição. Na terceira posição temos o rei Onri. O rei Onri, vamos aqui, eu vou ler a história do rei Onri. Onri pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele, como Jeroboão havia feito antes dele. Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. Então vemos aqui a história de Onri. Onri, ele pecou contra Deus, ele fez coisas que desagradou a Deus, ele adorou ídolos em vez de adorar o Deus de Israel. Então essas foram as coisas que o rei Onri fez. Agora vamos para a segunda posição. E na segunda posição temos o rei Nadab. Como havia feito seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel pecasse. Vemos aqui que Nadab, ele não só pecou contra Deus, como fez como fez Israel, o povo de Israel pecar. Então vemos que Nadab fez uma coisa muito horrível. E isso se encontra no 1 Reis, capítulo 15, versículo 16. E mais adiante tem mais a história dele. Aqui eu só resumi um pouquinho. E vamos para a última posição. E em primeiro lugar, na última posição, temos o rei Roboão. Vou ler aqui a história de Roboão. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. Vemos aqui que Roboão não procurou a vontade de Deus, e sim a sua própria vontade. Ele fez coisas que desagradou a Deus, e é isso, ele fez isso contra Deus. A história de Roboão se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14. Então esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, se vocês gostaram, deixa o seu like, comenta, compartilha. E vamos fazer uma meta. Se esse vídeo chegar a 100 likes, eu faço a continuação, que vai ser os melhores reis de Israel. Se esse vídeo bater 100 likes, eu faço a continuação. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus e até a próxima e tchau.